nós estamos aqui hoje com o programa Olho no Olho, elaborado, conduzido pela JCI Cascavel. Então, o pré-candidato a prefeito de Cascavel pelo PDT, Márcio José Pacheco Ramos, tem 43 anos, é casado e tem 3 filhos. Formado em Letras, Português e Inglês pela Universidade Estadual do Estado do Paraná, UniOeste. Foi policial militar, foi vereador em Cascavel e presidente da Câmara de Vereadores Municipal. É policial federal há 11 anos e está licenciado para exercer o mandato de deputado estadual pelo Estado do Paraná. Pré-candidato Márcio Pacheco, o senhor tem 2 minutos para complementar as suas informações curriculares que considerar relevante antes da nossa primeira pergunta. Obrigado. Eu quero inicialmente agradecer o convite, de ser uma alegria para mim, de verdade, estar aqui, registrar minha admiração pela JCI. A JCI foi uma parceira nossa quando eu estava presidindo a Câmara de Cascavel, quando fizemos, acredito eu, modéstia à parte, a melhor gestão da história da Câmara de Cascavel. Quando nós, com um recurso menor do que era o número de vereadores à época, houve uma transição, eram 15, depois passou para ser 21, o nosso orçamento era para 15. E com 21 vereadores nós cumprimos sem pedir dinheiro para o prefeito e devolvi para o prefeito 4 milhões de reais. A nossa gestão foi aprovada por unanimidade pelo Tribunal de Contas, inclusive sem ressalvas, no segundo ano. E a JCI foi uma parceira, nós conseguimos inclusive uma doação da Receita Federal, que foi utilizada inclusive para a Câmara também, e isso nos ajudou a economizar dinheiro para devolver para fazer boas obras para o município. Então, além disso, o nosso mandato na Assembleia Legislativa, já estou indo para o 6º ano de mandato, temos mais de 30 leis aprovadas, leis importantes, como a que obriga o preso a pagar pela sua tornozeleira, que isso dava um custo para o Estado de mais de 20 milhões de reais, a lei que dá aí a isenção para as pessoas com deficiência, de maneira especial as pessoas com autismo, síndrome de Down e outras mais. E claro, agora para Cascavel temos trazido aí, só para Cascavel, no primeiro ano desse mandato, mais de 6 milhões de reais. Então eu estou aqui com muita disposição para participar disso, eu agradeço, uma alegria revê-lo, você que tem, pelo olhar do Partido Novo, um olhar de uma gestão pautada na qualificação técnica, na capacidade das pessoas e não no cabide de emprego, que é exatamente essa a nossa concepção de gestão pública. Estou à sua disposição. Pré-candidato Márcio Pacheco, pronto para a primeira pergunta? Pronto, vamos lá. Ótimo. Vamos dialogar. Então vamos falar, e a sociedade de Cascavel quer saber a sua opinião na área de educação, primeiramente, e considerando que o município de Cascavel possui em torno de 30 mil alunos na rede municipal de ensino, 53 CBIs, 61 escolas, sendo que 13 dessas possuem projeto de educação em tempo integral. O município ainda possui 2 centros de educação, um de apoio pedagógico a pessoas cegas e com baixa visão e outro de capacitação a pessoas com surdez. Considerando o período de pandemia, que não possui tempo determinado para acabar, e o senhor, se for prefeito eleito de Cascavel, quais serão os projetos e os investimentos na educação especial, no projeto Educação Tempo Integral e na valorização dos profissionais da área? Eu tive a alegria, dias atrás, de receber um arquivo do nosso querido Dr. Ovidio, aqui de Cascavel, que me mandou um arquivo longo de um especialista chamado James Heckman, falando sobre como o tamanho da importância de nós cuidarmos das crianças, especialmente no ensino fundamental, que é onde elas têm uma capacidade muito maior de acolher todo tipo de informação. E nesse documento, ali falava da importância primeira de você motivar, qualificar e valorizar o professor. Você não tem como você pensar uma educação voltada de qualidade para a criança, que é um patrimônio do futuro da nossa nação, que é a criança, sem você valorizar, qualificar e ao mesmo tempo dar todo o incentivo para que o professor possa desenvolver as suas atividades em sala de aula com essa capacidade. Por outro lado, estava lendo um outro estudo dias atrás que diz o seguinte: além dessa capacidade que a criança tem de acolher todo esse entendimento intelectual, é importante que a criança esteja também nutrida, porque infelizmente hoje, se eu tenho muitas crianças que vão à escola,
lamentavelmente, pela pobreza, às vezes, muito mais pela alimentação, que às vezes falta em casa. Então, você tem que fazer também um exame nessa criança, um teste, para ver como é que está os nutrientes dessa criança, que não fica caro para fazer, é algo barato se fazer, porque uma criança que estiver com todos os nutrientes em condições, ele naturalmente vai ter uma capacidade de desenvolver-se muito melhor intelectualmente. Então, esse é um propósito, valorizar, capacitar o nosso professor, fazer ele estar motivado e, ao mesmo tempo, cuidar da criança. Por outro lado, você falava também, ensino em tempo integral. O ensino em tempo integral ele tem que ser mesclado com o conhecimento do ensino, seja o ensino português, seja o que for, mas ao mesmo tempo integrado também com outras atividades. Então o ensino integral ele não pode ser um dia inteiro em sala de aula. Ele tem que ser sempre integrado com outras atividades, atividades que buscam conscientizar a criança sobre as questões, por exemplo, a gente não vai falar aqui, por exemplo, vai falar de segurança pública depois. Por exemplo, o Paraná tem um programa chamado ProERD, que trabalha a questão da prevenção às drogas. É um modelo de programa que nós devemos aplicar às nossas crianças para conscientizá-las dos riscos que existem na nossa sociedade. Por outro lado, você tem que mesclar com o esporte. Você tem que fazer a criança se apaixonar, se encantar por o esporte, porque o esporte previne. O esporte, ele ajuda a desenvolver, estabelece disciplina. E na questão das pessoas com deficiência, do ensino especial que você fala, Dirceu, é uma paixão especial que eu tenho. Eu aprendi a me encantar pelas pessoas com deficiência quando uma mãe chegou na minha frente e narrou que o filho dela passava em sala de aula por ser autista. A partir daquele momento, a nossa atenção foi voltada para isso. Então, nós temos um conhecimento e traremos quem conhece mais do que nós para ajudar a pensar o ensino especial em Cascavel. Obrigado, Márcio Pacheco, pré-candidato a prefeito de Cascavel pelo partido PDT. A sociedade de Cascavel também quer saber a sua opinião sobre saúde. Entendemos que sucesso na vida é fazer o básico bem feito. Essa máxima é válida também para a saúde. Até mesmo porque tratar doença é muito caro financeiramente e pouco resolutivo. Muitas vezes essa área parece um verdadeiro saco sem fundo. Os países de primeiro mundo que deram certo priorizaram a prevenção na saúde. Prevenir continua sendo o melhor remédio e o custo é infinitamente menor. O senhor, sendo prefeito, o que o senhor tem a falar, o que o senhor entende por prevenir doenças e como o senhor acredita que poderá fazer toda essa prevenção? E qual o planejamento estratégico que o senhor tem para essa pasta tão importante que é a saúde? Primeiro, Dirceu, que a saúde tem que deixar de ser pensada só como saúde curativa. Quando você pensa em saúde preventiva, você tem que naturalmente dialogar com outras secretarias. Não pode ser o orçamento da saúde, que é o maior orçamento do município, que aliás, de 2013, Dirceu, para 2020, Christopher, o orçamento da saúde triplicou. Ou seja, nós tínhamos um investimento de 100 milhões de reais, hoje são mais, deve chegar próximo de 350 milhões de reais de investimento em saúde em Cascavel. Ou seja, é muito dinheiro. Vocês que são do meio empresarial sabem o que significa 350 milhões por ano. É muito dinheiro para a gente ter a qualidade da saúde que nós temos em Cascavel. Então, quando você pensa em prevenção, e esse é o único caminho para nós passarmos a médio prazo, nós passarmos a ter um investimento menor na saúde curativa. E como que você pensa a prevenção? A integração entre as secretarias. Primeiro, com a Secretaria de Esporte e com a Secretaria de Cultura. Porque saúde não é só física, saúde é física, ela é mental, ela é social, ela é psicológica e espiritual também. Então a cultura, ela tem um poder de cuidar da saúde psicológica, da saúde social, da saúde, que é justamente a saúde que faz com que a saúde física esteja em condições. E o esporte é na saúde física, de maneira especial. A pessoa que pratica esporte, ela tem N chances de ter menos problemas de saúde. E digo isso porque um amigo meu que é um professor de esporte, que aliás atende pessoas idosas, que Cascavel hoje tem aproximadamente 30, 35 mil idosos e que deve caminhar para em 2028 já chegarmos em Cascavel, Dirceu, a 100 mil idosos. Uma idosa foi fazer um atendimento de esporte com ele e tomava 7 medicamentos. Com 1 ano de atendimento desse professor, hoje ela toma 1 medicamento.
Como ela usa o esporte público, provavelmente ela fazia uso de tudo do poder público. Ela tomava 7 medicamentos, então provavelmente ela precisava de muitas consultas, ela precisava de todos os medicamentos que eram do poder público. Então você investe um pouquinho no esporte, por isso que tem que haver essa sincronização. Dinheiro investido em saúde tem que ser também na prevenção pensada por meio do esporte, da cultura e até mesmo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Dirceu. Porque uma família que tem uma pessoa empregada, ele com certeza, a dignidade dele está preservada. Então nós vamos estabelecer essa sincronia, pensar o esporte como maneira fundamental para a prevenção, claro, sem deixar de pensar, por exemplo, os PSF, que é justamente o maior formato de prevenção que existe hoje. O que é PSF? É o Programa Saúde da Família, que quando o Paranhos entrou tinha 26, hoje ele aumentou para 47, que era o que estava no nosso plano de governo e não no plano de governo dele, mas Cascavel tem condições de ter hoje em torno de 90 programas de saúde da família, unidades de saúde da família, unidade não, de equipes de saúde da família. E nós vamos investir nisso porque isso é o que mais ajuda na prevenção à saúde no município de Cascavel. Obrigado, Márcio Pacheco. Para o senhor, qual a principal causa de criminalidade em nosso município? E o senhor, sendo eleito prefeito do município de Cascavel, quais serão as ações que o senhor pensa em implementar, visando a contribuir com a redução no índice de criminalidade? Dirceu, primeiro que segurança pública é dever do Estado, responsabilidade de todos nós. Mas é dever prioritário do Estado, e digo do Estado mesmo. O município não tem essa responsabilidade primeira de cuidar da segurança pública. E digo isso com o conhecimento de 10 anos que eu fui policial militar. E você falou, ficou em dúvida ali, realmente é 12 anos, estou indo para quase 13 anos de policial federal, hoje estou licenciado, mas continuo sendo policial federal. Segurança pública se pensa de duas maneiras, a mesma coisa da saúde. Ou você previne, ou você reprime. No caso da segurança pública, não tem como você acabar com a criminalidade. A história da humanidade desenha isso. Mas você tem que ter a criminalidade em índices aceitáveis. Então você tem a criminalidade, ela não é uma coisa simples de você identificar. Normalmente ela está vinculada à questão da drogadição. Então você tem que trabalhar, e drogadição, quando você pensa em dependência química, e química não é só química, é alcoólica também, normalmente a criminalidade está vinculada com a dependência química e dependência alcoólica. Então você tem que trabalhar muito forte a questão da prevenção, da repressão e do tratamento. Prevenção, é que o tempo aqui é pouco para a gente discorrer sobre o que nós podemos falar sobre prevenção, tratamento e repressão. Repressão que a polícia faz. Tratamento, nós podemos pensar aqui o Sim Paraná e as entidades filantrópicas que atendem a dependência química. E a prevenção é o que nós podemos fazer por aquele programa que eu falei que tem do PROERD, que atende o ensino fundamental e médio, e o município que pode fazer um programa que existe, aliás, hoje, mas que não tem fomento no município de Cascavel, e nós vamos fomentar a prevenção. Iluminação. O que tem a ver iluminação? Se um bandido tiver que roubar um carro, embaixo de um poste muito iluminado ou embaixo de uma árvore bastante escura, qual o carro que ele vai roubar? Ele vai roubar embaixo daquele carro, daquela árvore que não tem nenhuma luminosidade, porque o bandido não gosta de trabalho, ele gosta de facilidade. E além de tudo, Dirceu, não se pode pensar segurança pública sem integração. Você tem que integrar o que está de conhecimento. A Polícia Militar, inclusive no Estado, hoje dialoga um pouco mais, mas tem que dialogar Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal. Você tem que dialogar com a Guarda Municipal, que era um projeto que nós tínhamos em 2016. E a integração aconteceria por meio de uma central de atendimento, que nós buscaríamos convênio com o Estado, inclusive com o governo federal, para que nós pudéssemos ter essa integração das forças de segurança pública. Naturalmente, eu que entendo o que significa a paz para o cidadão que está nos assistindo, Dirceu, não resta dúvida, nós vamos criar a Secretaria de Segurança Pública no município de Cascavel para buscar, dentre várias outras ações, integrar as forças de segurança pública e pensar a segurança pública nessa complexidade, que não é simples. Prender não resolve, isso não é só prender. Você tem que prevenir e tem que trabalhar com essas outras questões de iluminação, que nós vamos melhorar em Cascavel e muito dentro do nosso contexto. Então, Dirceu, a segurança pública é esse contexto, mas eu, graças a Deus, com essa experiência que nós temos e com outras pessoas que estão do nosso lado, nós vamos fazer um excelente programa de segurança pública, fortalecer a nossa guarda, que não é dinheiro do município, vem toda a verba, ou quase toda, do governo federal. Então, você pode investir ainda mais na guarda municipal, capacitar, valorizar o guarda para que ele saiba, de fato, fazer o trabalho de segurança pública integrado com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, de maneira especial. Obrigado, Márcio Pacheco. Então, nesse ponto que entra a Guarda Municipal, aí contribuindo a
o município com a segurança. Exatamente, a integração, né, e o fomento à Guarda Municipal, que tem verbo do governo federal. Então basta integrar, né? Integrar e fomentar. Estudos mostram que o turismo gera 8,1% do PIB no Brasil. Além disso, 7,5% dos empregos gerados vêm dessa indústria sem chaminé. O segundo setor que mais cresce no mundo, só atrás da manufatura, dados estes de 2019. Entendendo que Cascavel é um hub importante para o desenvolvimento de uma região de mais de 1 milhão de habitantes, qual a visão do senhor para esse setor? Que contribuição o senhor, sendo prefeito eleito, pretende dar, visto também que foi o setor mais prejudicado pela pandemia, pois foi o primeiro a parar e irá demorar mais a retornar? Qual o projeto que o senhor tem visando melhorar esse setor, que é pouco explorado hoje em Cascavel? Dirceu, geração de riqueza, ela é boa em qualquer formato. Pelo agronegócio, pela indústria, pelo comércio, mas o melhor dinheiro eu entendo que é do turismo, Dirceu, porque ele vem de fora, ele vem de outros lugares. E o turismo, Dirceu, no Brasil, eu tive a honra de ter sido integrante da Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná por 4 anos, e ali eu consegui conhecer e me encantar pelo turismo. O turismo hoje é a 4ª maior arrecadação do PIB brasileiro, Dirceu. Hoje, 8% do PIB brasileiro, que foi no ano passado em torno de 1,7 trilhão de reais, vem do turismo. 6 milhões de empregos hoje são gerados pelo turismo. Então, não se pode um gestor não dar a devida atenção ao turismo. Cascavel é muito rico muito rica a quantidade de ambientes que nós podemos e devemos explorar o turismo. Automobilismo. Cascavel talvez a maior referência do automobilismo brasileiro. Cascavel foi criada, a Copa que nós fizemos lá, a Cascavel de Ouro tem 50 anos, eu acho que é a Copa mais antiga do Brasil. Até eu tinha estudado bastante, nós fizemos uma homenagem para essa Cascavel de Ouro. Olha os eventos que acontecem em Cascavel, o nosso autódromo. Quantos eventos gigantes que são gerados e que nós temos que fomentar ainda mais. O automobilismo pensado um pouquinho como esporte, mas muito mais como turismo. Você veja o turismo de eventos, que daí nesse caso, o nosso show rural Copavel, que é apenas um dos muitos eventos que nós temos e que nós podemos ter muito mais. Mas de maneira especial, Dirceu, eu vejo Cascavel como uma fonte do turismo de comércio. Se você pensar que Cascavel é um polo regional. E as pessoas vêm de todas as cidades. Nós queremos pensar o turismo da pessoa que vem lá de São Paulo, evidente, mas nós temos que pensar as nossas realidades. A nossa realidade, Cascavel, é um polo regional onde as pessoas vêm a Cascavel. Por que é que não se fomentou mais, Dirceu, o nosso Shopping Catuaí? A luta que Cascavel teve para que o Shopping Catuaí estivesse instalado em Cascavel. Eu quero pensar, Dirceu, que não foi instalado depois de toda a briga que nós tivemos para resolver o problema jurídico. Quero pensar que foi falta de vontade política. Por mais que tenha argumentação de que não foram locadas todas as salas, mas se tivesse tido fomento, se a gestão municipal tivesse ido em cima, BR Malls, vamos instalar, o que vocês precisam? Tenho certeza que o Shopping Catuaí já estaria instalado em Cascavel, gerando aproximadamente mais de 1.000 empregos diretos em Cascavel. E a fonte de riqueza que é. E o turismo rural, Dirceu. Como que pode nós sermos aqui o centro do agronegócio do Paraná? Quanta coisa bonita tem no interior de Cascavel. Só que nós temos que pensar o turismo rural de 3 maneiras. Com fomento, para a pessoa gerar, realmente produzir a riqueza lá. Com capacitação e, ao mesmo tempo, com a reorganização na legalidade, inclusive. Porque hoje o zoneamento da cidade de Cascavel tem uma série de restrições para que possa ser explorada essa questão do turismo rural. Mas nós vamos fomentar o turismo rural, que é uma fonte muito rica para explorar a questão do recurso para o turismo. A sociedade, os membros da JCI, querem saber sobre gestão pública. Cascavel é uma cidade que cresce a nível superior à média das demais cidades do estado do Paraná. E o planejamento urbano se torna cada vez mais relevante com esse crescimento que a nossa cidade vem tendo. Quando se fala em planejamento urbano, pensamos em logística, infraestrutura urbana, novas tecnologias e utilização eficiente dos meios de locomoção. O senhor, sendo prefeito eleito, como pensa o planejamento urbano
considerando, como o senhor já bem mencionou, que os estudos apontam que Cascavel terá, daqui 8 anos, aproximadamente 100 mil idosos. Como o senhor pensa essa gestão de Cascavel? Gestão pública, transporte, mobilidade, qual que é o seu planejamento nesse setor? Algumas considerações importantes, Dirceu. Primeiro, que nós temos que passar a olhar de verdade, pensando em nós, que daqui a algum tempo vamos estar nas mesmas condições das pessoas da terceira idade. Nós temos que passar a olhar com mais carinho para as palavras acessibilidade e inclusão, e respeito às pessoas que já deram as suas contribuições. Se Cascavel é o que é, porque essas pessoas que vão estar provavelmente aposentadas daqui a algum tempo, elas já deram a sua contribuição, merecem o nosso respeito, merecem o nosso carinho. Ao mesmo tempo, quando você fala em planejamento, Dirceu, lamentavelmente, como que acontece as gestões públicas? Uma pessoa ganha uma eleição e ele acha que ele é o dono da cidade. Ele é o dono do saber, decide o que vai fazer. Ele estabelece as prioridades do município. Isso é um absurdo. A pessoa que é eleita para ser prefeito, o que é o prefeito, Dirceu? O prefeito é o administrador, é o gestor dos recursos públicos. Não tem o direito de estabelecer as prioridades. Quem deve estabelecer as prioridades é a população, as comunidades, a sociedade civil organizada. O que o Christopher na JCI pensa de desenvolvimento econômico? O que o Dirceu, como empresário ou como agricultor, se fosse, pensa para a agricultura? Não é eu chegar e falar, eu vou fazer isso. E o que nós vamos fazer, Dirceu, é convidar as pessoas para nos ajudar a administrar. A administração, naturalmente, está com a gestão que nós vamos fazer, com uma equipe capacitada. Sempre digo, 3 requisitos básicos para fazer parte da nossa equipe a partir do ano que vem: honestidade, capacidade e comprometimento com a cidade de Cascavel. Traduzindo, tem que ser trabalhador também. Nós não queremos fazer cabide de emprego. Então, Dirceu, nós vamos reunir essas pessoas para pensar o planejamento. É evidente que no nosso plano de governo nós já estamos pensando e vamos apresentar toda a questão da mobilidade urbana, que nós temos que repensar a mobilidade, pensando nesse público de idosos que vão chegar, que vão estar conosco. Mas tudo isso, Dirceu, nós queremos construir juntos. O prefeito, o que eu quero fazer? Eu quero administrar bem os recursos públicos, com zelo pelo dinheiro público. Fazer com que a população receba de fato o tamanho do investimento que é feito hoje em Cascavel, que hoje, infelizmente, em muitas áreas não é investimento, é gasto. Porque existe uma diferença muito grande entre gasto e investimento. Investimento é quando a população consegue saber, sentir de fato, que aquele recurso foi investido e ela sentiu como melhora na qualidade de vida dela. Então, é isso que nós queremos fazer com que não seja gasto, que a máquina pública sirva para atender realmente aos interesses da população, e não para atender aos interesses do prefeito e do grupo político que a elege, que banca a campanha, né, e que às vezes vira uma máquina pública gigante, faz-se campanha, propaganda, publicidade com muita mentira, com manipulação e com todo o recurso que é nosso. Recurso é do povo, tem que ir para o povo, não é para o prefeito e para os amigos dele. E nós vamos fazer com que o recurso público de Cascavel seja investido na população com planejamento a curto, médio e longo prazo, ouvindo as pessoas que estão vivendo em Cascavel. Então, vamos receber das mãos do nosso presidente da JCI Cascavel, Christopher Farias, a pergunta que foi elaborada por uma comissão, e ela é surpresa para o senhor e para mim. Olha então, só, vou chique, abri-la. A gente ouviu a população, a gente tentou captar para todos aqui um anseio, uma dúvida que a população em geral tem referente àquilo que a população quer escutar também. Sim. Né? É feita com bastante... Quer abrir? Não, você é o entrevistador, eu vou responder. Márcio Pacheco, nosso pré-candidato a prefeito de Cascavel, pelo partido PDT. Então, estamos recebendo aqui a pergunta surpresa. Antes, eu quero lembrar a todos os nossos ouvintes que a JCI, você que tem 18 a 40 anos, conheça essa entidade. É fantástica. Ela promove o desenvolvimento de jovens líderes que a faculdade muitas vezes não nos proporciona essa experiência. Por isso que nós falamos, Cristo, que a JCI você aprende fazendo. Eu mesmo, Márcio Pacheco, cheguei aqui segunda-feira, eu nunca fiz uma entrevista com
prefeituráveis de Cascavel. Está indo bem? Cheguei aqui, até estou melhorando. Está melhorando, tá melhorando. Tá bom, vou contratar ele. E é verdade, isso é JCI, é o que eu tenho comentado com o Christopher. Christopher vai se sentir apto a ser presidente da JCI quando ele terminou o mandato. É 1 ano, justamente para não repetir, para dar oportunidade a novas lideranças. Então, hoje é o último dia do nosso programa. Parabéns a vocês que idealizaram o programa Olho no Olho. Que legal. E hoje que eu estou aqui me sentindo mais seguro. Eu acredito que estou indo melhor hoje. Nós vamos fazer de novo segunda, viu? Então, vamos lá para a nossa pergunta surpresa. Márcio Pacheco está aqui. Vou ler aqui para todos os senhores que estão nos assistindo. Essa é a pergunta surpresa. Como todos os candidatos responderam, obrigado por estar aceitando esse desafio. Então, pré-candidato a prefeito de Cascavel pelo PDT, Márcio Pacheco, deputado estadual. Sabemos que o senhor já foi candidato a prefeito de Cascavel em 2016 e quase foi ao segundo turno daquela eleição. Naquela eleição, o senhor realizou uma coligação na qual o PCdoB fazia parte. Deputado, hoje o senhor está no PDT, Partido Democrático Trabalhista, partido do Ciro Gomes. Caso venha a ser o mandatário do município, o senhor vai seguir a cartilha de Ciro Gomes? Qual é uma cartilha de esquerda? Isso eu vou responder de uma maneira muito simples. Eu acredito que quem assistiu toda a nossa entrevista já conseguiu compreender quem é o Márcio Pacheco, se for da vontade de Deus, futuro prefeito de Cascavel. O candidato a prefeito de Cascavel será o Márcio Pacheco. E o prefeito de Cascavel será o Márcio Pacheco. O PDT, nós temos uma lei, Dirceu, que nos obriga a ter um partido. Eu nunca fui fruto de um partido. Eu sempre fui fruto daquilo que eu entendo como sendo certo para a sociedade. Eu venho, você veja como é que é a minha vida, Dirceu. Eu venho 10 anos da Polícia Militar. Eu sou policial federal há 13 anos. Eu frequento com convite especial todos os eventos do Exército Brasileiro. Eu fui homenageado com praticamente todas as honrarias da Academia Brasileira de Medalhista aqui de Cascavel. E, além disso, a nossa história, Dirceu, não deixa dúvida do que nós queremos para a população brasileira. Eu sou um estadista. Jamais eu vou ter cabresto. Não nasci para ter cabresto. Eu nasci e estou na política para fazer o que é certo. O que acontece com a coligação que aconteceu em 2016, Dirceu, foi um erro que nós cometemos. Infelizmente, nós cometemos um erro que não tem como voltar atrás. E digo nós porque foi nós mesmos. Eu faço política de grupo. E o grupo que estava comigo em 2016, diga-se de passagem, com a maioria de perfil de direita. E entendeu naquele momento que por uma conjuntura política daquele momento, o PCdoB, que era um dos 9 partidos que estavam me apoiando, poderia ser interessante até por conta de uma coligação proporcional, ou seja, de uma coligação de vereadores que se uniu com outros partidos, porque eles não tinham candidatos e nós também tínhamos uma chapa que não tinha candidatos. Mas hoje nós deixamos de ir para o segundo turno naquele momento, Dirceu, por 1%. 1%. E com certeza esse 1% deve ter sido responsabilidade dessa infeliz coligação que nós fizemos em 2016. Por isso que a partir daquele momento, quando percebemos aquilo, desde aquele momento eu falei, olha, 0% de chance de nós termos coligação com o PCdoB, e não só com o PCdoB, com o PT, é zero qualquer possibilidade de coligação, com o PSOL, com o PSTU e com o PSDB, do ex-governador Beto Richa, que para nós também entendo que foi uma lástima para o nosso estado do Paraná. Então, Dirceu, a nossa caminhada ela é reta, ela é voltada para atender a população, e hoje nós temos o comando do PDT em Cascavel, com muito respeito ao partido, que me dá total autonomia para fazer o que nós entendemos que é certo na campanha e para a gestão pública. Tanto que nunca nos inferiu para fazer qualquer tipo de aliança de coligação. Nós comandamos a sigla partidária em Cascavel e nós vamos, como eu disse, comandar a campanha e comandar a gestão pública de Cascavel, com pessoas alinhadas conosco. Então, Dirceu, nós estamos nessa caminhada, estou muito feliz com o que estamos encontrando, o nosso nome continua. O que acontece,
vou ser muito explorado isso. Os nossos adversários não têm o que falar, graças a Deus. Estou há 8 anos na vida política, 100% ficha limpa. Não é porque nunca fui condenado, é porque eu nunca fui denunciado pelo Ministério Público. Sou um policial federal com muita honra, graças a Deus, e vamos para a disputa, vamos aprovar na convenção, e com a graça de Deus, a partir do ano que vem, vamos administrar com muito comprometimento, seriedade e pessoas capacitadas do nosso lado, o município de Cascavel. Obrigado, Márcio Pacheco. Respondeu sempre as perguntas dentro do tempo determinado. 3 minutos para as suas considerações finais. Dirceu, eu quero agradecer, cumprimentar você, tá? Um ótimo entrevistador aí. Tem que fazer mais uma, viu, Cristian? Vou fazer um debate, tem que fazer debate, viu? Tem candidato aí que está com medo de debate. Quem tem medo de fazer debate não pode ser prefeito da cidade de Cascavel. E quem não vier tem que falar que não tem condições de ser prefeito de Cascavel. Quem não tem coragem de fazer um debate para democraticamente mostrar o que pretende para a população, não tem o direito de administrar o município. Então, Dirceu, eu quero cumprimentar você, cumprimentar o Christopher, toda a grande audiência aí do programa aqui organizado pela JCI, toda a competência que o Christopher vem comandando aqui a JCI, a juventude. Nós queremos que o jovem, nós temos que inclusive capacitar, Dirceu, capacitar o nosso jovem e gerar oportunidade. E nós vamos gerar oportunidade para esse mar de pessoas que estão saindo das nossas universidades de Cascavel, porque nós queremos que eles continuem gerando emprego e produzindo na nossa cidade de Cascavel. Então, quero convidar a JCI para estar junto conosco, quero convidar a população de Cascavel a nos conhecer, a ver o que nós fizemos até hoje, o que nós somos e o que nós queremos para o futuro de Cascavel. Quem pensa que o Pacheco tem qualquer relação com essa questão de PCdoB ou qualquer essa linha, que a única linha que eles têm para desconstruir o nosso nome é porque não conhece o nosso trabalho. Pergunte para a pessoa que me conhece o que ela pensa da nossa atuação. Então, eu quero cumprimentar você mais uma vez, agradecer a todos que nos acompanharam, que Deus abençoe a todos, um abençoado fim de semana para todo mundo e muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade.